aí, você sente mais vergonha ou mais culpa? Esses sentimentos têm a ver um com o outro? Flávia, você? Você sente vergonha, culpa? Você tem essas emoções aí? Tenho. Eu acho que eu já fui mais vergonhosa. Talvez hoje a culpa realmente me deixe mais... mexa mais comigo, talvez. Eu acho que sim. Tem pessoas que sentem uma questão de culpa muito forte, né? A culpa parece que vem e esmaga. E às vezes em situações que às vezes nem é necessário sentir tanta culpa. Mas às vezes ela vem muito distorcida ou desadaptativa, né? No sentido Sim. de... Parece que... Porque hoje a gente vai falar sobre... vergonha e culpa. Vergonha é uma coisa que a gente não tem, né, Flávia? Eu tinha mais. Você Agora tinha eu mais. acho que eu E a gente vai até tirar a roupa bastante. aqui agora. Tô brincando, não. Era só pra te segurar aí. Não é pra tanto, né, Flávia? Mas a culpa é algo que realmente traz muito sofrimento para as pessoas e de maneira, muitas vezes, desnecessária, né? Sim. Por que a culpa é importante, Paulo? Flávia, nenhuma emoção é ruim. Sim. Eu falo que toda emoção é importante. Nós temos emoções que a gente pode dizer que tem aquela sensação negativa e positiva. Por exemplo, a gente gosta de se sentir feliz e a gente não gosta de se sentir triste. Mas todas as emoções, elas são importantes. A vergonha... Qual que você perguntou? Culpa ou vergonha? Falei a culpa. A culpa, tá. A culpa, ela tem uma importância no sentido de nos colocar limites também, no sentido do comportamento com o outro, de mudança. Vamos falar da culpa... De olhar para o sentimento do outro. De empatia. Né? Se a gente colocar a culpa na sua pureza, digamos assim... às vezes quando uma pessoa chega no consultório e fala, ou comigo mesmo, quando eu sinto culpa de algo... eu sempre trago alguns questionamentos para eu conversar com a minha culpa. No sentido assim... o que você está querendo me falar que eu posso mudar? O que eu fiz de errado que eu posso consertar? Ou se existe algo que eu possa consertar e aprender com isso? Porque a culpa, enquanto ela não é respondida, ela fica incomodando mesmo. Porque ela precisa, ela é necessária, ela é adaptativa também, muitas vezes. Ela é importante para o aprendizado, né? Para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Senão a gente não... Porque a gente erra, né? Nós somos pessoas imperfeitas que erramos, nos sentimos culpadas e a partir disso a gente tenta mudar, né? Se arrepende e tenta fazer diferente das próximas vezes. Igual que a gente falou no episódio lá da série Tremembé, que a gente falava dos psicopatas, enfim. É o inverso, né? É o inverso, eles não têm culpa. Então, quando a gente sente culpa, isso nos coloca como seres humanos, não psicopatas. Porque a gente vai ter uma conduta moral muito mais rigorosa. E é uma coisa que normalmente as pessoas... como eu posso dizer? É uma emoção, né, básica que todo mundo tem e que é super importante realmente para nos guiar, nos responsabilizar, fazer com que a gente tenha relações mais saudáveis. É interessante que a culpa, às vezes ela aparece assim no sentido das nossas relações, quando a gente sabe que a gente fez algo errado com a pessoa, ou com, né, enfim, qualquer situação. E também na questão, quando ela vem muito desadaptada, por exemplo, a gente fala de pessoas que sentem culpa em situações onde não precisaria sentir culpa. Por exemplo, a pessoa que sente culpa por descansar. Sim. Olha pra você ver como aí ela tá uma emoção desadaptada para aquela questão. Então você vê que tá muito a ver com a cultura, com o tipo de criação. Aquela pessoa que cresceu pensando que ela tinha que ser uma pessoa perfeita, ser uma pessoa que tinha que cuidar de tudo, de todos, dar conta de tudo, de todos. Aí quando ela para descansar ou para respirar, ela se sente culpada por estar fazendo aquilo. Sim, mas isso você tá falando de coisas que... uma culpa que não... Mas assim, e se a pessoa fez realmente algo indesejado? Se ela fez algo que realmente ela tem um remorso, ela se arrependeu bastante... Mas e aí? Quando essa culpa... Até quando ela pode levar essa culpa, né? Quando que esse sentimento de culpa começa a realmente influenciar na vida da pessoa, paralisar a vida dela, né? Aprisionar ela nesses pensamentos, nessa ruminação de ideias... É dessa culpa que é uma linha tênue, né? Entre o que é saudável ter culpa, que ajuda a gente a evoluir, e o que é uma culpa que nos aprisiona, que nos paralisa, né? Que para a vida. A culpa é um sentimento que não é gostoso realmente de sentir.
porque parece que ela nos consome demais, ela faz... Eu acho que ela traz outras coisas também, como a ansiedade, e você fica com aquele pensamento, ruminando e tentando pensar o que eu faria diferente, parece que você fica presa naquela situação. Eu acho que isso começa a prejudicar muito, né? O que eu poderia ter feito diferente? Só que essa pergunta, o que eu poderia ter feito diferente, é tênue também, porque ela é saudável. Só que se eu fico preso naquilo assim que eu poderia ter feito diferente, e eu fico pensando, não sai desse lugar. Exato, pensando. E isso já é um ponto também de total atenção que precisa se ter, de entender que essa emoção ela não está te ajudando e não está te levando a nenhum lugar. Como qualquer emoção, precisa te levar a algo, a algum lugar, ou, enfim, te adaptar à situação. Ela não está te adaptando a essa situação também. Porque ela não está te levando a um crescimento, ela não está te levando a um pensamento. A culpa, ela está muito ligada a ser humano. De entender que a gente tem limitações, que a gente tem erros, como você falou. E essa culpa, que seja uma culpa mais que paralisa, que atrapalha a vida da pessoa... Ela tem realmente a gente pode dizer que existe uma neurobiologia nisso, existe uma disfunção na atividade cerebral. Então, assim, a pessoa que tem culpa, ela tem uma disfunção na região pré-frontal medial, que tem a ver com a reflexão, com o julgamento do que é moral. Então, normalmente, a pessoa tem muito hiperativada isso. Ela tem alteração em região da amígdala, onde a pessoa sente esse desconforto afetivo toda vez que ela fica pensando nessa culpa. Ela tem problema também no hipocampo. Então, ela armazena essas memórias afetivas negativas que ficam lá armazenadas e batendo, e batendo, e batendo. E ela também tem uma alteração deixa eu ver aqui. No córtex cingulado anterior, onde a gente sente esse desconforto entre o que é moral e o que é amoral. Sim. Então, assim, a pessoa que sente culpa... Existe todas essas disfunções de atividade cerebral, então não é só uma questão de um sintoma. Aí a gente já fala até que seria uma emoção que caminha para o patológico, porque o cérebro está numa condição disfuncional. Olha que interessante. Sim. E eu acho que daí tem a ver... Aí também entra no que eu falei. Foi um exemplo que eu dei da pessoa ter culpa, sentir culpa até para descansar, mas você vê que muitas vezes a pessoa, numa situação até para descansar, ela se sente culpada. Imagina uma situação realmente onde a culpa, ela... Aconteceu de fato alguma coisa. Então, a pessoa, ela vai entrar, realmente pode entrar numa patologia... totalmente diferente de uma outra pessoa que lida bem com a culpa, que tem essa emoção muito bem adaptada para si. Exatamente, porque é como se paralisasse a vida da pessoa, porque ela fica remoendo. E o problema é que ela fica aprisionada, porque quando a pessoa não se perdoa, né, a pessoa tende a se castigar. Então, ela quer sofrer. Então, muitas vezes, não é a pessoa que ela se sente culpada patologicamente, ela está se autocastigando também. Então, ela quer sofrer, como se ela estivesse se autopunindo também. Exato. Não é? E essa autopunição, não, na maioria das vezes, né? Sempre. A autopunição, ela nunca vai te levar a nenhum lugar. Vou dar um exemplo aqui, Flávia, que é comum a gente ouvir. Uma pessoa que... teve um relacionamento e ela se sente culpada pelo término do relacionamento. Esse exemplo. E ela vai se culpando. Nossa, eu fui a culpada, eu que fiz, e já acabou, já passou, cada um já tocou a tua vida, mas a pessoa, ela fica ali ruminando aquela... se colocando realmente como a vilã de toda a história. Em vez dela trabalhar isso, por isso que a terapia é muito importante nesses casos. Porque a pessoa, ela tem que entender os teus pontos de vulnerabilidade, seus pontos que errar faz parte. Ninguém é perfeito. Às vezes a culpa, ela chega para você assumir mesmo e falar assim, eu fui culpado. Sim, eu errei, eu falhei. E agora, no meu próximo relacionamento, eu não vou mais fazer assim. Ou melhor, eu vou buscar não mais fazer isso. Porque se você reprime essa culpa
e não trabalha ela, você provavelmente pode repetir os ciclos. Olha para você ver a importância da culpa. A culpa, ela vem às vezes como uma vacininha para nos ensinar. E existem vários estudos que mostram que os erros são as melhores ferramentas que a gente pode ter para aprender na vida. Aprender qualquer coisa. Quando a gente erra... Você lembra quando a gente estudava e a gente errava uma questão na prova, não sei o quê? Parece que quando a gente pegava aquela questão, aquilo ali a gente ia aprender e não ia esquecer mais. E como que você lida, assim, se você percebe que uma pessoa chegou, né? E ela paralisou a vida ali, não consegue... Por exemplo, essa questão do relacionamento. Ela se sente culpada pelo término do relacionamento e aí ela não consegue dar um passo à frente. Ela não consegue ir para um outro relacionamento porque ela fica se autopunindo ali. Como ajudar essa pessoa, Paulo, a se perdoar? Sim. Dentro da terapia, dentro do que eu trabalho, o melhor caminho é a gente entrar em contato com essa culpa. E fora, sozinho, a gente não vai conseguir entrar, muitas vezes, nessa emoção que na maioria das vezes, ela vem e nos esmaga. Então, não tem como a gente lidar com uma emoção sem entrar em contato com ela. Porque a gente precisa entrar em contato com ela. Quando a gente não aceita, quando a gente não acolhe uma emoção, quando a gente não conversa, quando a gente não entende qual que é o contexto dela, e num ambiente seguro que é a terapia, enquanto a gente não tiver esse processo, a gente não vai saber lidar, porque a questão não é retirar a emoção da gente. Sim. A questão é saber entrar em contato com ela. Com ela e torná-la mais funcional, torná-la mais funcional, adaptativa. E assim... Como entraria em um auto-perdão? Eu gosto muito acho que o auto-perdão entra nessa questão da autocompaixão. Que é o que eu acabei de falar. Eu sei que quando a gente fala aqui, a gente fala do processo pronto. Que é no sentido de entender o contexto, entender o que eu posso aprender com isso, entender que tá tudo bem ser vulnerável, entender a minha história. E a gente vai vendo realmente que tudo tem um link, tudo tem uma raiz, tudo tem um fio que nos liga a algo, ou por que a gente fez aquilo que muitas vezes é inconsciente, que a gente não percebe. Ferramentas que a gente tem hoje que antes a gente não tinha. E às vezes a gente pega a ferramenta, a nossa história que a gente tem hoje, se culpa, olhando a nossa pessoa que nós somos hoje e exigindo do nosso eu lá do passado. Exatamente. Como se ele fosse maduro o suficiente para não errar, né? Exato. É que isso eu trago muito para os meus pacientes. Quando você está aqui hoje na terapia, conversando comigo, você está tendo tempo para sentar, avaliar, buscar ferramentas que você vai usar amanhã. Você não consegue pegar essas ferramentas e jogar para o passado. Já foi, já passou. Aí isso sim é autocompaixão, se auto-perdoar, entender que agora você tem um tempo e uma avaliação. Na maioria das vezes, quando algo acontece, a gente não teve esse tempo, a gente não teve essa maturidade, a gente não tinha como avaliar. Quantas coisas que a gente acontece, quando eu pego casos, principalmente quando acontece um relacionamento extraconjugal dentro do relacionamento, e a pessoa aí entra na outra emoção que a gente vai falar, que é da vergonha. Sim. E a pessoa, ela chega até às vezes com medo de falar sobre isso. Eu falo, calma, vamos deixar a moral de lado, porque a moral que agora não vai ajudar a gente em nada. Vamos pegar essa culpa e vamos entender o porquê. Vamos entender o porquê que você chegou a esse acontecimento. E daí quando a gente começa a entender, até às vezes colocar a culpa um pouquinho de lado, não é não acolher, não é reprimir o sentimento, mas é entender os motivos que me levaram ali, sem aquela avalanche que a culpa traz pra gente, mas vamos olhar mais fundo. Isso é um processo que nos ajuda muito a entender e até acolher a culpa. Sim. Sem aquele sentimento rígido, tão forte, pesado contra si mesmo, né? Que a culpa traz. Porque às vezes a culpa está muito ligada aos complexos. Depende muitas vezes de como eu fui criado. Se é uma criança que foi criada numa rigidez muito forte. De moral, de ética, religiosidade. Tudo isso vai interferir muito de como a pessoa vai lidar com essa culpa. E como que ela vai lidar com o seu auto-perdão.
Sabe, por exemplo... E como é frequente, né? A culpa ir paralisando as pessoas. Muito. Muito frequente. Sabe aquelas frases que às vezes a gente escutava muito? Eu escutava muito, não da minha mãe, né? Mas assim, eu escutava muito falar assim, Papai do Céu tá vendo, Papai do Céu vai castigar. Sim. Olha como isso é pesado para uma criança e o quanto isso a gente traz na vida adulta e a gente não percebe. Faz tudo certo para você conseguir dormir à noite. Exato. Pra sua consciência não pesar. Exato. Né? Criança não faz isso, não. Isso daí é coisa de criança feia, coisa de criança birrenta. E às vezes a criança tá fazendo uma coisa que é normal de criança fazer. E o julgamento social, muitas vezes, é implacável, né? Muito. Aquela criança... Eu gosto muito de falar, né? Aquela criança que foi um mini adulto. Aquela criança que tinha vontade de brincar, olhava os amiguinhos brincando, mas ela tinha que ficar sentada, comportadinha ali na mesa, porque ela tinha que ser assim. Sim. Porque se ela fizesse qualquer coisinha fora ali do que os pais queriam, ela já tinha um olhar, já tinha uma fala. Aí você imagina o quanto esse sentimento de culpa, por exemplo, pode ser uma ferramenta dentro de um relacionamento abusivo, de um relacionamento narcisista, porque a pessoa, ela se culpa. E você sabe... De não ser perfeita. De não ser perfeita. Exatamente. Porque ela cresceu... Tendo que ser. Tendo que ser perfeita. Tendo que ser uma adulta no período que ela era pra ser criança. Esse é um dos perfis, né? Mas quando a gente fala de patologia, uma coisa leva a outra. Eu acho que tanto esse sentimento tão pesado e sofrido, que é o da culpa patológica, leva a um estado de depressão e a um estado de ansiedade, quanto alguns transtornos também trazem muita culpa. Assim, deixa a pessoa com mais culpa. O contrário também. A depressão... os pensamentos negativos que a depressão traz, distorcidos, às vezes vem carregado de muita culpa. Pessoas com transtorno obsessivo compulsivo também normalmente é um perfil que também acaba trazendo muita culpa. Ansiedade também, né? Então, resolver essa questão da culpa é fundamental para não adoecer ainda mais, né? Essa mente, essa psique. Quando você fala... Isso me veio uma memória agora de quando eu tive depressão. Foi em 2013. Quando eu tive depressão, eu estava tendo alguns pensamentos, eu estava sentindo algumas coisas, eu estava sem força, sem ânimo para fazer algumas atividades, enfim. E eu me sentia muito culpado por não conseguir exercer algumas coisas tão fundamentais e básicas do dia a dia. E eu lembro que quando eu me abri com a minha mãe e conversei isso com ela, minha mãe ali, na fala dela, não me curou naquele momento, vou dizer esse termo, né, da depressão. Mas ela me acolheu. Ela falou, já passei por isso, é assim, é normal sentir isso. Em nenhum momento minha mãe falou pra mim, você tem que levantar, você tem que dar um jeito. Porque é uma coisa que os meus pacientes ou algumas pessoas que eu conheço acabam escutando muito dos seus familiares. E eles se sentem culpados por não conseguirem fazer algo. E daí vêm os parentes, familiares e reforçam já aquele sentimento de culpa que muitas vezes é natural da pessoa já sentir. É só levantar, você tem que fazer uma atividade física. E a pessoa não consegue, a pessoa não tem força. Não. E quando minha mãe me falou isso... me trouxe mais leveza ao meu processo. Ao meu processo de buscar ajuda, de entender que eu iria melhorar se eu buscasse ajuda e que estava tudo bem sentir aquilo naquele momento, que no momento certo, com a medicação, com a terapia, isso iria me levantar. Então, esse contexto aí relacionado à depressão acontece muito. As pessoas normalmente se culpam pelo fracasso, na verdade, assim, o fato de adoecer, né? Mas também tem uma autotortura, Paulo, na depressão, que eles vão buscar erro lá do passado. Que aí entra na cabeça da pessoa e aí vem à tona tudo de novo, como se ela tivesse vivido nesse momento uma situação que ela realmente se culpa até hoje, né? E o nosso cérebro tem uma facilidade para pegar coisas do passado e trazer a emoção e a vivência para aquele momento atual, né? Sim, sim. Fora que a sociedade, ela espera, às vezes a pessoa nem está com depressão, né? Mas a sociedade espera que você seja perfeita, exige, né, uma perfeição tanto moral, né, quanto de desempenho profissional, de desempenho acadêmico e tal. Então, às vezes, as pessoas se culpam de não ser tão bom.
né? Simplesmente disso. Então... E daí não entra um pouco a vergonha também já? Nesse também. sentido da perfeição, do olhar do outro, né? Do olhar do outro, do se expor ao ridículo. Porque a vergonha tá muito nisso, né? Quando a gente fala de algo mais patológico, assim... É muito interessante, dentro de algumas crenças que a gente cria, quando a gente fala de uma vergonha aí não muito adaptativa, do que os outros vão pensar de mim, do que vão achar de mim, como serei julgado, como serei analisado, se eu serei aceito ou se eu não serei aceito, e o quanto isso trava a gente. Porque a vergonha, ela tem uma função, como eu falei, como qualquer emoção. Eu não vou sair pelado na rua correndo. Seria uma imagem linda? Seria. Muitas pessoas iriam adorar. Mas a vergonha, ela me inibe. Acho que a vergonha, ela tem esse papel, né? De trazer um pouquinho mais de crítica, de trazer um pouquinho mais de adaptação, né? Um pouquinho mais de conveniência. Uhum. Mas, assim, é por uma questão de convivência social. Agora, o problema é a vergonha que te paralisa, Exato. né? Que te bloqueia na vida. Porque as pessoas que têm muita vergonha, tá muito preocupado com o julgamento do outro, com o olhar do outro, e o tempo todo se acha inadequada, né? Essa pessoa fica paralisada na vida, né? Igual eu falei assim, hoje eu tive mais vergonha, eu acho que na vida. Hoje, não. Talvez, se a gente pensar entre culpa e vergonha, talvez a culpa ainda pese um pouquinho mais. Mas, assim, a pessoa que é muito envergonhada, que se sente muito... não é inadequada. Sim, pode pensar. Ela realmente acaba se escondendo. Eu acho... Fica o tempo todo se escondendo, se sabotando. Mas eu acho que a vergonha, ela tem esse sentido mesmo de inadequação. De não se sentir adequado, ou medo de não ser adequado, não ser aceito. Acho que a vergonha também tem muito isso. E as pessoas às vezes confundem traços de personalidade com a vergonha ou a timidez. E não tem nada a ver. Uma pessoa ser extrovertida ou ser introvertida. Ou até com o TEA, né? O transtorno do espectro autista. Porque às vezes a pessoa tem uma inabilidade social, mas as pessoas acham que isso é vergonha. Sim. Né? E acho que a vergonha também ela vai entrar em situações diferentes, né? Assim, tem coisas assim pra mim que, por exemplo, se você dá um microfone pra mim, pra eu, né? Pra eu falar pra, sei lá, não sei quantas pessoas, eu não vou ficar com vergonha. Não? Não. Agora, se eu for numa festa que eu, assim, um amigo já vai numa festa comigo, aí eu entrar lá naquela festa, não conhecer muitas pessoas, eu já vou ficar com vergonha. Vai ali conversar com aquelas duas pessoas ali. Eu já não tenho esse... Eu vou chegar, oi, tudo bem? Mas assim, pra uma câmera, pra um palco, com um microfone, eu sou desinibido. Um personagem? Não é um personagem, porque eu gosto, acho que faz parte de mim, né? A minha persona, acho que eu poderia dizer. A minha persona, sim. Tá. Agora, a minha persona ali, quem me vê, sei lá, eu vou numa academia, sozinho, assim, eu já sou mais introspectivo, eu já pareço ser mais tímido. Eu já tenho esse... Eu sei que Você é tímido, Paulo? Eu sou, você acredita? Eu sei também. As pessoas acham que não, mas eu tenho esse lado bem introvertido de quando eu não... por isso que eu falo, é diferente. Uhum. Quando a gente pega traços de personalidade que podem te trazer alguns lugares onde a gente se sinta mais envergonhado, ou outros lugares que a gente se sinta mais à vontade. Quando eu tenho muita intimidade, você sabe, Flávia sabe, eu sou um palhação. Agora, quem me vê assim a primeira vez, todo mundo acha que eu sou sério. E eu não sou. Sério. Sério, não sei. Eu acho que talvez... mais tímido, talvez, assim. Mas eu entro um pouquinho nessa timidez. Eu acho que eu primeiro preciso conhecer o campo onde eu estou entrando. Porque senão, realmente, aí sim eu tenho vergonha. Então, um ponto, assim, a gente pode dizer que a pessoa... que a culpa, na verdade, seria uma forma que a pessoa fala... O que eu fiz de errado? Sim. E a vergonha é a sensação de como eu sou errada. Perfeito. Mais ou menos isso, né? Muito bom. Muito bom. E um leva a um sofrimento
que paralisa, os dois, né? Paralisa a vida da pessoa. Paralisam. Cada um por um meio, né? E como você falou, né? A vergonha, ela tem os dois, acho que as duas emoções, né? Elas vão ter um contexto social muito forte. Então, assim, eu tenho vergonha do meu corpo. Aí, quantas pessoas, Flávia, que você já deve ter atendido, que deixam de ir pra praia porque elas têm vergonha de colocar uma roupa de banho. E às vezes na praia ninguém vai estar olhando pra ela. Mas ela tem a vergonha de colocar uma roupa porque vai mostrar a barriga, porque vai mostrar a perna. E como melhorar a vergonha, Paulo? A vergonha é uma emoção que... Difícil, né? Difícil de trabalhar. Às vezes vem arraigada desde a infância. Ela vem arraigada. Então, eu vou pegar o exemplo de uma questão do corpo. Da pessoa que tem vergonha do corpo. Quando a gente trabalha a própria imagem, ela não é um complexo emocional, digamos assim. Ela não traz um complexo emocional só pessoal, mas ela traz um complexo emocional muito coletivo, social. Primeiro daquilo que a mídia fala, daquilo que é colocado pra gente na internet, redes sociais, e aquilo que a pessoa já carrega da parte pessoal dela, da autoestima, e além daquilo que ela escuta muitas vezes. Então é uma criança que veio carregada de várias frases, tanto dentro de casa ou na escola, de bullying, não sei o que e tudo mais. Aí tem essa outra questão muita social, crítica, da onde e tudo isso acontece, e daí chega ela adulta. Então olha quantas camadas precisam ser trabalhadas nessa vergonha corporal, por exemplo, até se libertar. E às vezes são pessoas que sempre vão sentir essa vergonha, mas elas podem melhorar. Podem melhorar. E interessante, né? Quantas pessoas, às vezes, que com o passar da idade, às vezes perdem a vergonha. E você acha que a vergonha está mais ligada ao externo? Assim, a pessoa, ela está muito mais preocupada com o que o outro está pensando? Ou é algo que é mais dela mesmo, do que eu penso do meu corpo? Profunda essa pergunta, hein? Acho que cada pessoa vai... Ela se acha uma pessoa errada ou ela se acha uma pessoa errada em comparação ao olhar do outro? Eu acho que os dois. Tá. Porque assim, se for ao olhar do outro, é muito mais fácil de tratar, né? Que aí liga um foda-se ali. Mas depende. Se a pessoa ela tem uma questão muito de ser controladora no sentido assim, eu gosto de controlar todas as coisas. A vergonha muitas vezes está ligada ao que o outro pensa sobre mim. Então. E o que eu penso sobre, o que o outro pensa sobre mim, eu não tenho controle. Só que pra gente apertar o botão do foda-se, pra algumas pessoas é fácil, pra outras não. Quem gosta de ter controle sobre as coisas é muito difícil. Então o trabalho, ele é um trabalho... Por isso quando a gente fala em terapia, a gente fala em processo terapêutico. Que é um processo. São camadas e camadinhas que a gente vai tirando, mas é tantos casos já que eu... E a vergonha tá muito ligada à autoestima, então, né? Muito ligada à autoestima. Por isso que a gente tem que entender como que essa autoestima é construída. Que não é só corpo. A gente acha que a autoestima... Quando a gente fala de autoestima... a gente pergunta como que é a sua autoestima. A pessoa fala, não, eu me acho bem, assim. Me acho bonita. Me acho bonito. Tá aí, além disso. E daí a maioria das pessoas travam. Assim, além disso, porque a autoestima não é só corpo. Mas é feio falar que você se acha inteligente. Ou que você se acha bonita. Ou você se acha... Um bom profissional, um profissional ótimo, exato. Mostrar que você tem, sei lá, uma satisfação grande com quem você é. Porque você tá se achando, né? Porque a pessoa... Existe esse julgamento de, nossa, essa pessoa também se acha, né? Exato. Eu não sei, eu tenho aprendido a me reconhecer, a me achar, olhar pra mim profissionalmente e falar, nossa, eu sou um profissional muito bom. Eu sempre trago, né? Não sempre no sentido assim, mas na maioria das vezes eu sempre trago resultados muito bons dentro do meu set terapêutico, com os meus... É muito difícil, eu não lembro, assim, de não ter resultados legais com os meus pacientes. E não há problema nisso. Eu acho que o problema é quando eu trago esse valor profissional, quando eu me comparo com o outro no sentido negativo e quando eu quero passar por cima do outro, querendo pegar o lugar do outro, querendo ser melhor que o outro, querendo... Aí nesse ponto, acho que se achar assim em cima do outro, eu não acho positivo, mas se achar
se comparando consigo mesmo. Às vezes eu gosto muito de fazer pensar na sua própria evolução, né? Eu falo assim, nossa, como que eu era quando eu comecei a ser psicólogo e como eu sou hoje? Mas como que eu era quando eu comecei esse estudo, quando eu comecei essa pós, quando eu comecei essa especialização? Mas eu gosto de pegar uns casos assim que eu tive, eu tenho hoje, como que eu trabalharia, como que eu trabalhei, como que eu trabalharia hoje. E daí eu vejo uma evolução minha profissional, de maturidade, e falo, caraca, como eu evoluí, que legal. E acho que isso é muito bom. Sim, isso é saudável. E você acha que a vergonha também acaba ficando muito aflorada por causa da comparação? Super. Corpo. Pegando o corpo, né? Que acho que é muito padrão, alto. Corpo padrão. Exato. Eu não tenho barriga de tanquinho igual o Paulo Siqueira tem. Então não tem um corpo legal. Então eu tenho que ter vergonha. E tem muito isso. Né? As redes sociais acho que fomentam muito isso. E tem a questão dos filtros também, né? Os filtros mudam, você consegue editar suas fotos, você consegue diminuir uma gordurinha nas fotos, porque as redes sociais, elas inibem e elas aprisionam muito a nossa vergonha, né? Nas redes sociais. Agora, na vida real, tudo aquilo que foi aprisionado nas redes sociais, a vergonha vem com tudo na vida real. Então, assim, daí a gente vai ter vergonha do corpo na vida real, ou do rosto, ou não sei lá do que, ou de falar alguma coisa. Só que olha pra você ver como a vergonha é importante. Quantas pessoas falam e metem a boca no trombone e até desrespeitam outras pessoas nas redes sociais e chega pessoalmente, a pessoa não tem coragem de falar na cara. Tem questão de coragem, mas também tem a vergonha. Tem a vergonha. E assim, você acha que as redes sociais afloram a culpa também, além da vergonha? Eu acho que a rede social, ela expõe, né? E daí, por exemplo, a pessoa fez uma coisa errada, moralmente falando. E daí... Ela pode ser cancelada. Então, você imagina o quanto isso deve... Mas é mais da vergonha do que da culpa nisso, né? Depende. Se fez alguma coisa realmente. Daí a pessoa ela fica ali matutando aquilo. Nossa, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi daquela forma? E se é algo gravado ainda, você imagina assim, geralmente a culpa tá ali na tua memória e tudo mais. E quando tem algo gravado, tá gravado ali, né? Tá no concreto. Aí você fica sempre vendo. Dentro dos próprios cancelamentos, né? Paulinho, então assim, a gente falou que ia fazer um episódio mais rápido hoje, mas assim, fechando, né? Você que é um psicólogo maravilhoso, o melhor do planeta, Obrigado, que só tem resultados positivos. Tô ficando com vergonha. Que não se sente culpado de ser tão bom assim? Poxa. Mas assim, o que você pode... da sua experiência, né? O quanto que você acha que essas duas experiências emocionais, culpa e vergonha, realmente trazem sofrimento psicológico? E o que você sugeriria, assim, para as pessoas? Faz terapia. Primeiro, antes de tudo, quando a gente tem alguma emoção que nos paralisa, a nossa dinâmica psíquica, ela é muito regulada, ou ela se movimenta muito na presença do outro. Então, a gente precisa de um acompanhamento profissional para que essa dinâmica ela seja movimentada ou seja trabalhada com alguém que entenda, com alguém que saiba trabalhar isso com você. Porque, às vezes, a gente pode tentar trabalhar essas emoções com pessoas que não estão preparadas ou em situações da nossa vida. E daí a gente pode reprimir as nossas emoções, e reprimir as emoções não quer dizer que elas não estão ali. Elas estão ali, elas continuam trabalhando, só que muitas vezes a gente não percebe. E elas vão vir de outra forma, elas vão nos adoecer, elas vão trazer patologias, o nosso corpo vai responder. Sim. Então a terapia, eu acho que quando a gente fala de questões emocionais, é o melhor caminho. E quando ela nos traz algum
algum prejuízo também, no sentido que eu acho que as emoções elas também nos levam a transtornos, né? Transtornos psíquicos. E daí precisa sim também de acompanhamento psiquiátrico, né, Flávia? Sim. Então, assim, a gente pode dizer assim que a vida de algumas pessoas estão paradas, talvez por causa dessas duas emoções aí. E enquanto você não mexer com isso, não procurar uma psicoterapia, você tem que sair correndo, senão vai continuar parado. Porque tem gente que se auto-sabota também, né? Não quer ir mesmo, porque de alguma maneira quer ficar nesse lugar, né? Exato. Porque, gente, a emoção você não vai conseguir parar ela nunca. Porque ela é natural. E não veja a emoção como você sendo a emoção. Veja a emoção como sendo algo que passa por você. Como se fosse um serzinho que chega te comunicando alguma coisa, mas ela não é você. Ela é algo que simplesmente passa para te comunicar alguma coisa, mas não que ela seja você. Muito bem, amigucho. Amei é isso, amigucha. As suas palavras. Se quiser mais detalhes, é só você entrar no meu site. Então, onde as pessoas te encontram, Flávia? As pessoas me encontram na minha casa, no meu consultório. Na sua casa não, Flávia. Só para os mais íntimos. Quem disse? No arroba doutora Flávia Sano. Eu, @psipaulo_siqueira. E a gente também, antes de tudo, não pode esquecer de agradecer ao nosso patrocinador, o Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Não precisa ter vergonha de ir lá, né, Flávia? Não precisa ter vergonha de ir lá. Na verdade, lá é um espaço onde você vai se sentir acolhido, não vai sentir culpa nem vergonha. Exatamente, onde você vai ter várias formas de se tratar. Né? Tanto emocional, psicológica, ginecológica, dermatológica. Sem culpa e sem vergonha. Sem culpa e sem vergonha, exatamente. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, de apertar o sininho e também comentar e compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E também no @surtadamente podcast no Instagram e no TikTok. Você viu como eu já tô falando profissionalmente? Muito Parece que tem um teleprompter na minha frente, ótimo, né? Nossa. Globo que me aguarde. Exatamente. Gente, então até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Beijo.